E assim, você tocou num ponto interessantíssimo, né? Porque existe uma consciência, na verdade, um dogma que dentro da sociedade que maconha não faz mal igual as outras drogas, né? Isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Você falou que você é contra essa liberação. Fala pra gente aqui um pouquinho, nutre a gente desse tipo de informação, o que a maconha, ela desencadeia o quê nessas pessoas que começam a fazer o uso dela de maneira indiscriminada? É óbvio que também, né, como se você libera, você resolve uma ponta, que é a questão do tráfico, mas você aniquila outra, que é o consumo, né? Vai virar um cigarro, de fato. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, olha só, nós temos que separar as coisas. Uhum. Então, nós estamos falando de maconha, Uhum. aquela, né? Que maconha o cannabis, né? Que é o fitoterápico que está repleto Não, de... tem a substância tirada da cannabis, que é um medicamento, né? Que você utiliza, até autorizado pelo Conselho Federal de Medicina para tratamento que é o canabidiol. de epilepsia, refratária e tudo mais. Isso é uma coisa. Isso aí. A outra coisa é você legalizar uma substância que está aí na rua, toda, maconha, né? Cannabis, que é rico em que THC. Que tem quantos % de THC e que vai ter os efeitos alucinógenos e exatamente, que a gente sabe que em pessoas que são vulneráveis, né, por exemplo, a esquizofrenia, né, o uso contínuo, né, abusivo de cannabis vai fazer com que ela desencadeie a esquizofrenia. Então, eu não sei quem é esquizofrênico. Uhum. Eu só posso te dizer, com base, né, em estatística, assim, que 1% da população, independente de qualquer coisa, vai se tornar esquizofrênico. Então, você pega aqui, durante o tempo, Vitória vai parecer 1%, vai ser esquizofrênico, independente se tem na família ou não. Agora, se a pessoa já tem na família, a vulnerabilidade aumenta. E um dos gatilhos que todo o histórico que a gente sempre pega, né, do esquizofrênico, uma boa parte deles, ou mesmo de outros transtornos mentais, acaba chegando na adolescência para poder, por curiosidade, por influência dos pares, tudo, usar essas substâncias que acabam, então, desencadeando, né, funcionam como gatilho, aquela esquizofrenia que muitas vezes poderia ser evitada. Estava adormecida lá. E aí esses quadros são mais graves, inclusive, né? Porque começa mais cedo, quanto mais cedo começa esse processo psicótico, pior vai ser, então, o prognóstico. E aí, o Dr. Valdir, ele trouxe, né, a polêmica, vamos falar assim, do que é a liberação de uma maconha por causa dos diferentes níveis de THC, mas a gente não pode deixar também de falar dos benefícios do canabidiol, né? E eu acho que essa é a polêmica. Inclusive, assim, a gente fala que o Espírito Santo ele está até um pouco atrás aí nessa caminhada do Brasil, porque nós somos praticamente um dos poucos estados brasileiros que ainda não tem nenhuma farmácia de manipulação que pode estar dispensando o canabidiol. Produzindo, né, formas com o canabidiol. Dentro do contexto magistral. Hoje a gente já sabe que tem inúmeras farmácias de manipulação que têm essa licença, né, através de liminares. Mas, doutora Alessandra, fala um pouquinho para a gente, dentro da sua experiência, né? A gente sabe que cada vez mais o canabidiol vem, sim, sendo trabalhado, né? Eu mesma já participei de várias aulas de canabidiol junto com os médicos e tal, e a gente assim realmente escuta relatos e casos clínicos muito favoráveis, onde tira o paciente de certas situações em que a gente precisa parar e realmente prestar atenção para também não ser preconceituoso, né? Porque dentro hoje daquilo que se sabe, né, dos diferentes neurotransmissores e dos diferentes mecanismos cerebrais, a gente sabe o quanto não é um neurotransmissor, mas ali toda uma orquestra. Sistema, né? E o grande desafio de um fitoterápico é pelo fato dele ser muito abundante em substâncias, ele acaba atuando no cérebro de uma forma muito vasta, né? Mas quando a gente tem um canabidiol, que é um fitoquímico isolado,
né, o cenário... Uma ação terapêutica, né, mapeada. Exatamente. Então, a gente passa aí a ter, de fato, uma ciência, né, as ciências farmacêuticas, junto ali da farmacologia e de toda a experiência clínica, vai também trazendo um resultado favorável para se adotar aquilo como uma terapêutica ou não. Jaqueline, aproveitando, porque eu não respondi a pergunta que o Fábio falou sobre os prejuízos, né, do uso de cannabis. Então, foi bom, você vai abordar essa questão, né, dos benefícios, né, do canabidiol, mas os malefícios da cannabis, né, do cigarro que as pessoas usam aí na rua e fazem abuso, ele vai provocar problemas cognitivos de memória, tá? E vai desenvolver uma síndrome gravíssima, que é a síndrome amotivacional. Então, o usuário, né, de cannabis... Ou seja, ele vai ser um depressor, né? Porque ele causa uma excitação inicial e depois ele promove uma depressão e aí a pessoa pode não sair daquele limbo. A síndrome amotivacional ela é muito parecida com a depressão, mas ela é até pior, porque na realidade, assim, ela tem os sintomas muito parecido com sintomas negativos da esquizofrenia. Então, você vai explicar pra gente essa diferença então da síndrome amotivacional e da depressão. Fala pra gente sobre essas duas questões. A síndrome motivacional, ela tem essa intensidade do sintoma, o próprio nome já está dizendo, né? Amotivacional, quer dizer, a pessoa perde a motivação, ela fica isolada, fica num mundo muito assim, do autismo, né? No mundo autista, não é que ela é autista, não, é um sintoma, né? De isolamento, sim, descuidado consigo, desleixo, tá? Então, assim, é muito parecido os sintomas negativos da esquizofrenia, que é a psicose grave na psiquiatria. Quando o sujeito tem uma esquizofrenia com sintomas negativos, o prognóstico não é bom. Então, assim, inclusive as medicações usadas para corrigir esses sintomas negativos, né, são hoje os atípicos, os antipsicóticos atípicos, que vêm, então, com essa proposta de melhorar esses sintomas negativos por ação, então, em neurotransmissores, em receptores serotoninérgicos. O que não acontece com os típicos, né, com os antipsicóticos típicos, como o haloperidol, por exemplo, que atua mais em receptor dopaminérgico, trabalha muitos sintomas positivos, que são os sintomas de delírios, alucinações, mas não corrige os sintomas negativos, que são os sintomas de isolamento, os sintomas de despreocupação consigo mesmo, e todos esses sintomas negativos da esquizofrenia. E quem usa cannabis pode desenvolver ou vai desenvolver a síndrome amotivacional. Então, a síndrome amotivacional pode ser então comparada como se fosse uma esquizofrenia, mas... Isso, temporária. Temporária, né? Instalada temporária. por um agente externo, né? Não é genético. Ela é temporária, porque se aí, né, quem está nos assistindo, para entender direitinho, assim, então a pessoa, né, que está usando maconha, tem uma síndrome motivacional, um quadro de esquizofrenia temporário, mas ela para de usar a maconha, ela vai melhorar. Bacana, né? Então, e essa depressão... Agora, se ela for esquizofrênica... Aí ela fica... Aí não adianta. Recebeu o gatilho, ela vai continuar. E, às vezes, só para vocês terem uma ideia, quem está nos assistindo, para quem trabalha com isso, como eu, recebo muito, né, as famílias... vem assim, às vezes, muitas vezes as mães, né, falam assim, não, doutor, esse rapaz era muito bacana, né, era um rapaz que fazia medicina lá na UFES e tal, ou em qualquer outra universidade federal, né, que lá quando eu atendi em Belo Horizonte, assim, não, os rapazes fazia medicina no UFMG, mas olha o que ele ficou aí, olha como é que ele tá, sabe por que ele tá assim? Porque ele começou a usar maconha. Aí a gente tem que esclarecer, né, família. Não é a maconha que fez, né, assim, a pessoa ficar daquele jeito, mas porque ela já tinha uma tendência à esquizofrenia. E aí ela usou a maconha, que foi o gatilho. Agora, o uso crônico, a pessoa que usa 10, 20, 30 anos, ela pode desenvolver um quadro de esquizofrenia, independente dela ter vulnerabilidade ou não? Pode sim, entendeu? Assim, o uso mais pesado de maconha pode levar a pessoa a desenvolver um quadro psicótico, uma esquizofrenia. Mas geralmente não. Então, até para esclarecer, porque isso é extremamente importante, principalmente quando você está conversando com um jovem e o usuário, né, de cannabis,
eu já aviso logo para aquele jovem que a mãe me procura, que eu recebo muitas mães, vêm com filho único hoje em dia, né? Filho único, 15 anos, começou a usar maconha. E aí, se usou maconha, baixas doses, né? Quer dizer, se é usuário recreacional, saiu um dia, fumou uma maconha lá, um baseado, delirou e alucinou. Então, quem está nos escutando aí, os pais, tem que parar imediatamente. Esse jovem, se chegar no meu consultório, no seu caso, é parar mesmo, não dá para você usar. Que é diferente quando eu recebo um jovem que não tem esse histórico e que quer, né, usa maconha, muitas vezes quer parar ou precisa parar de usar. A abordagem é outra, né? Porque a gente vai trabalhar com essa pessoa mostrando para ela os benefícios de não usar aquela substância, mudança de estilo de vida. Mas no caso desse que usou e teve esses sintomas, usei só um cigarrinho lá com a turma, lá com a galera, lá e delirei e alucinei. Opa. Então fica esperto, porque ativou algo que vai fazer com que esse processo, que é o processo evolua, psicótico, né? Evolua. Psicótico evolua. Bem, né, o que você falou faz muito sentido, né? Porque as pessoas pensam que essas síndromes provocadas pelo uso abusivo de maconha é quantidade dependente, é dose dependente. Não é, né? Você acabou de falar que ele é... Não, pode. Se usar pesado, o que é o uso pesado? Eu estou fazendo esse comentário em cima do que você falou. Eu fumei um cigarro, delirei. Olha, então fica ligado. Isso. Porque, tipo assim, então, muitas vezes ele não é dose dependente, mas sim pessoa dependente, né? Isso é de pessoa para pessoa. Vulnerável. Pessoa vulnerável. Se ele tem vulnerabilidade e a gente não sabe que ele tem. Então, daí a preocupação, né, gente? Cada um é cada um. Daí a preocupação de legalização, por quê? Porque eu não sei. Vai tá despertar escrito um monte assim, de esquizofrenia. Cuidado, eu tenho tendência à esquizofrenia. Você vai legalizar, quanto você legaliza uma substância, nós já temos 2 lícitas legalizadas, que é o cigarro, né, e o álcool. São os 2 maiores problemas de saúde pública que nós temos em relação à questão do consumo de substâncias, né, de drogas. Aí você fala, mas álcool e cigarro são drogas? Porque quem está nos assistindo, isso eu tenho que fazer esse trabalho de psicoeducação todo santo dia, toda hora. Aí eu pensei, você usa drogas? Pergunta, né, a pessoa, vai lá consultar, você usa drogas? Não. Mas você fuma e bebe? Eu fumo, então você usa droga, só que a droga lícita. E aí, agora querem legalizar não só a terceira, que é a maconha, mas todas as outras. Então, vocês imaginam. Em termos de saúde pública, quanto mais permissiva é uma sociedade para o uso de substâncias, mais as pessoas vão usar drogas, né, substâncias, e maiores serão os problemas, as consequências advindas do consumo de drogas. Então, isso é muito preocupante. Aí eu peguei esse gancho aí para responder sua pergunta, mas a Jaqueline estava fazendo a pergunta para a Alessandra sobre os benefícios, então pode ir lá em frente. Aí. Então fala um pouquinho para a gente, doutora, dentro da sua experiência clínica. Então, o canabidiol, o medicinal, aquele que é feito para ajudar, esse tem sido assim muito interessante, não só para aqueles que daquela parte que já é autorizada, que é o autismo, as epilepsias, mas também nos quadros de ansiedade, de insônia. Eu tenho observado uma melhora muito grande nesses pacientes. E o que a gente ainda bate de frente é com o preconceito, porque as pessoas ficam com essa ideia do canabidiol, a maconha do uso, né? Então, isso é o que eu encontro ainda uma certa dificuldade. Mas os pacientes que estão abertos e começam, e eu, inclusive, pacientes que a família fala, vamos tentar usar sem ele saber, uma pessoa mais idosa, a resposta é muito boa, com uma ação anti-inflamatória. Eu tive um paciente que ele começou a usar e ele falou assim, mas isso melhora a sinusite? Eu falei, não. Ele faz muita coisa boa, mas melhorar a sinusite melhora, né? não. Se for de sinusite alérgica, por de inflamação... Pois é, mas eu não me atentei. Aí como para chegar, demora um tempo, né? Ele ficou um período sem usar, porque perdeu o time lá de encomendar. E quando voltou a usar, ele falou, olha, a minha sinusite tinha melhorado, piorou e voltou a melhorar. Isso melhora a sinusite. Aí eu pedi ao laboratório uns estudos.
E aí que me atentei para anti-inflamatório que ele é. Então, assim, realmente faz um efeito muito interessante em muitas patologias. Eu tenho gostado bastante, tenho usado muito.